Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, amém? Coisa boa. Gente, olha, para essa noite, nós vamos finalmente dar um fim no capítulo 9. Eu sei que tem muita gente que está olhando para esse capítulo falando, meu Deus, mas é uma história só, e ele conseguiu alongar e trazer tanta coisa, mas hoje nós vamos dar um fim nele. E eu quero que vocês então abram as suas Bíblias no João, capítulo 9, nós vamos do verso 35 ao verso 41. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 35 ao verso 41. E assim diz a Sagrada Escritura. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanecem, pois afirmam que podem ver. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que por essa palavra nós sejamos edificados, transformados e abençoados essa noite. Amém? Todo mundo, infelizmente, já teve uma situação da vida aonde que, de uma forma não tão feliz, acabou sendo rejeitado por algum grupo. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Não é algo que a gente fica feliz, não é algo que realmente nos gera nenhum tipo de prazer, mas infelizmente, em algum momento da nossa vida, nós acabamos sendo rejeitados por algum grupo de pessoas. Às vezes isso pode acontecer no nosso trabalho, você acaba ficando descanteado. Às vezes isso pode acontecer na nossa família, ou infelizmente, acredite ou não, até mesmo em meios religiosos, acontecem de algumas pessoas acabarem ficando desoladas, descartadas. E na maioria das vezes, não é porque você está fazendo algo de errado, ou porque você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa chata, mas você está fazendo aquilo que é certo, você fala o que é certo, você fala a verdade, você se permanece firme do início até o fim, mas infelizmente, no final disso tudo, você acaba ficando fora daquele grupo de pessoas. Quando a gente olha para João capítulo 9, nós vemos um homem que ele simplesmente perdeu tudo que ele tinha. Aquele homem ele foi interrogado, aquele homem ele foi humilhado, aquele homem ele foi desacreditado e como não se bastasse, no final de tudo, ele ainda foi expulso da sinagoga, o lugar aonde ele podia se reunir com os seus outros irmãos para poder ter acesso às escrituras e à comunhão. Para os fariseus, aquele homem já não havia mais serventia. Para aqueles fariseus, aquele homem já não tinha mais nenhuma relevância. Para aqueles fariseus já não fazia mais nenhum tipo de diferença. Aquele homem simplesmente está no meio deles. Mas é exatamente aí que o texto ele nos surpreende e nos mostra algo fantástico. Porque quando os fariseus expulsam aquele homem, quando os fariseus descartam aquele homem, Jesus então procura aquele homem, Jesus ele acolhe aquele homem, Jesus ele vai ao encontro daquele homem que foi curado. Esse trecho então ele nos mostra algo profundamente consolador e ao mesmo tempo confrontador. Ele nos mostra que Cristo, ele sempre se revela aos que foram quebrantados pela verdade, mas ele permanece oculto àqueles que confiam na sua própria justiça, na sua autossuficiência. E é justamente nesse contexto, é justamente nessa ideia, aonde nós separamos pelo menos 3 blocos, aonde nós vamos ver de forma expositiva aquilo a qual o Senhor tem para falar aos nossos corações. Olhem atentamente comigo mais uma vez para o verso 35 e preste atenção naquilo que Jesus vai falar. Nesse primeiro versículo, no versículo 35, nós vamos ver a respeito da iniciativa graciosa de Cristo para com aquele rejeitado, a ação do Senhor com aquele homem. Observem comigo,
Quando Jesus soube do que havia acontecido, observem bem, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Meus irmãos, o verbo grego que foi utilizado aqui para encontrando ou procurou, é uma palavrinha engraçada, ela chama eurisco. E talvez você está olhando para mim e falando assim: Gessé, que isso tem a ver? Que significância que isso faz na minha vida? Não vai mudar nada, não vai acrescentar em nada. Mas muda, porque significa que o encontro que aconteceu entre Cristo e aquele homem não foi um encontro casual, não foi algo que aconteceu de forma esporádica, não foi algo que simplesmente eles se resbalaram por aí e aconteceu. Não é isso, mas indica uma busca intencional de Cristo por aquele homem. Cristo, ele queria se encontrar com ele. Cristo, ele foi ao encontro daquele homem. Cristo, ele tinha o desejo e o propósito de encontrar aquele homem naquele momento. Meus irmãos, aquele homem, ele não saiu à procura de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro daquele homem. Sabe por que isso acontece? Acontece para nos mostrar a respeito da graça soberana de Deus em ação. Nós temos outros momentos na Bíblia onde nós vemos isso acontecendo. Nós lembramos de Paulo, quando está voltando de Damasco, e ele tem aquele encontro com Cristo. Nós sabemos que algo fantástico acontece na vida daquele homem. Aquele homem simplesmente, ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade, mas a partir do momento que Jesus Cristo entra na vida daquele homem, a partir do momento que o Senhor manifesta a sua graça soberana, a vida dele mudou totalmente, as ações dele mudaram totalmente, toda a sua vida foi transformada, a ação soberana de Deus acontecendo. E é engraçado nós pensarmos que a exclusão daquele homem, o fato de ter tirado ele de dentro daquele ambiente, foi um dos motivos a qual acabou se tornando o cenário aonde o Senhor ele se revela de forma pessoal para aquele homem. Nós poderíamos olhar para isso talvez como um cenário triste, um cenário deprimível, um cenário onde aquele homem simplesmente ele perde acesso àquela sinagoga. Mas é justamente nesse momento aonde ele sai, que ele é expulso por aqueles que se achavam santos demais. É o momento aonde Jesus Cristo vai ao encontro dele. É onde Jesus Cristo fala com ele, aonde ele tem aquele encontro pessoal com Cristo. Diante disso, algo que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês, já de início nessa noite, é que ser rejeitado por homens e pelos homens não significa ser abandonado por Deus. Infelizmente, não que talvez esse seja o seu cenário, mas possa ser que talvez em algum momento da sua vida, você já passou por alguma decepção religiosa. Talvez você veio de um ambiente onde pessoas te usaram. Talvez você tenha vindo de um ambiente onde pessoas te roubaram. Talvez você venha de um ambiente onde líderes utilizavam do seu poder para alguma maneira tentar manipular você e de alguma maneira distorcer aquilo que realmente o Evangelho ele apresenta. Ou simplesmente talvez você foi uma pessoa desprezada e jogado fora. Lembre-se dessa palavra que eu disse para você. Ser rejeitado, ser descartado, ser colocado numa situação como essa, não significa que Deus ele abandonou você. Deus ele ainda tem os olhos atentos à sua vida. Ele ainda te observa. Ele ainda tem intenção em você. E Ele está disposto a trabalhar, a agir e fazer algo fantástico na sua vida. Não deixe que frustrações religiosas definam toda a sua carreira espiritual. Tenham uma coisa em mente, meus irmãos. Jesus, ele busca aqueles que estão dispostos a perder tudo, ou que talvez na sua jornada perderam tudo por causa da verdade do Evangelho. Não se esqueçam disso. Para nós dar seguimento no nosso segundo bloco, que é do verso 36 ao verso 38, nós vamos ver então a respeito da revelação do Filho do Homem e a resposta da fé que aquele homem curado ele vai dar a Cristo Jesus. Observem comigo do verso 36 ao verso 38. No verso 36, aquele homem ele vai indagar ao Senhor, ele vai dizer: quem que é ele, Senhor?
quem que é esse filho do homem? Quem que é esse que o Senhor está dizendo que é filho de Deus? Eu quero crer nele, eu quero o adorar. Jesus então responde para ele: você ouviu e ele está falando com você. E aquele homem, ele traz uma resposta fantástica, ele diz: sim, Senhor, eu creio. E ele declara, e ele então adora ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele fez uma pergunta muito sincera para aquele homem. Ele fez o seguinte, ele disse: você crê no Filho do Homem? E quando ele fala Filho do Homem, ele está falando a respeito daquele que era o Messias, aquele que era Deus, aquele que há de vir. E Jesus aqui está fazendo uma menção a Daniel capítulo 7, do verso 13 ao verso 14, onde ele se apresenta como Messias glorioso, como juiz e como Salvador. E aquele homem, com a resposta muito humilde, ele diz: quem que é ele, Senhor? Eu quero crer nele, eu quero depositar a minha vida a ele, eu quero colocar-me aos seus pés. E Jesus pôde responder para ele: olha, você ouviu, e ele está falando com você. Ele se apresentou a você. Aquilo que antes era só uma promessa, aquilo que antes ia acontecer, agora está diante de você, diante dos seus olhos. Meus irmãos, aqui acontece algo muito fundamental. Primeiro, aquele homem, ele tem a visão física daquele que é Deus, daquele que é a promessa, daquele que é o Messias, aquele a qual havia sido prometido para vir para cumprir a obra do Senhor. E aquele homem também, ele tem a visão espiritual plena, onde Deus se revela através de Jesus Cristo para ele. A resposta daquele homem é muito interessante, porque ela revela algo muito importante. Quando ele diz: sim, Senhor, eu creio, ele mostra uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Ele se coloca de forma quebrantada aos pés do Senhor, algo puro, algo que não é por interesse, mas algo que realmente parte do coração e da alma daquele homem. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela sempre culmina em uma adoração verdadeira, pois é impossível nós termos uma fé genuína e nós não conseguimos adorar de corpo e alma. É impossível, uma vez você ser alcançado por Cristo, você ser transformado por Ele, e você simplesmente não conseguir adorar o Senhor, você não conseguir se colocar diante da presença de Deus. Sabe por que que isso acontece? Porque a fé, ela não é simplesmente você concordar com algumas ideias que são legais, que são positivas, mas é você se render aos pés de Cristo Jesus. Outra coisa que nós olhamos e vemos nesse contexto aqui e que nos chama bastante atenção é que o crescimento espiritual, ele é progressivo. Observem bem, aquele homem, qual foi a primeira ação que ele teve com Cristo? Quando Cristo ele vai ao encontro daquele homem ele é curado. Logo após aquele homem ser curado, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um testemunho a respeito da vida dele e aquilo que Cristo fez na vida dele. E agora, aquele homem, ele começa a adorar o Senhor de forma plena, de forma pura, de forma sincera. Sabe o porquê que esse homem, ele se comporta dessa maneira? Sabe o porquê que esse homem, ele não consegue ficar parado? Porque ele sempre continua avançando? Porque quem vê Cristo como Ele é, não consegue permanecer neutro. Não consegue ficar parado, tem que avançar, não dá para ficar estagnado, não dá para ficar olhando as coisas acontecer e simplesmente ficar de braços cruzados e não ter a mínima intenção de falar a respeito daquele que realmente o alcançou. A pessoa que ela é alcançada e transformada por Cristo, automaticamente dentro dela é gerado um desejo de compartilhar a respeito dessa fé que o transformou e de alguma maneira moldou toda a sua vida. Partindo para o nosso terceiro e último bloco, eu sei que talvez vocês estão pensando: nossa, mas a mensagem vai ser bem curtinha, mas relaxa, tem 5 pontos ainda de aplicação para a gente poder ver. Mas olhando para o nosso terceiro bloco, que vai do verso 39 ao verso 41, nós vamos ver a respeito de uma outra cegueira. Só que não uma cegueira de nascença, não uma cegueira que talvez se adquiriu por causa de um acidente, mas uma cegueira voluntária. E também nós vamos ver o juízo espiritual através de Cristo Jesus. Olhe comigo o verso 39 ao verso 41.
Verso 39, ele diz o seguinte: então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanecem, pois afirmam que podem ver. Jesus aqui ele vai afirmar: olha, eu vim a este mundo para julgar. E esse julgamento que ele está trazendo aqui, ele está falando a respeito de separação, de distinção moral, de moralidade. E com isso aqui, a gente acaba vendo um paradoxo no reino de Deus que acontece. Algo muito interessante, porque ele vai falar que aqueles que não conseguem ver, eles vão passar a enxergar por causa de Cristo. Mas aqueles que acham que podem ver demais, santos demais, intocáveis demais, pessoas perfeitas demais, na verdade, essas pessoas, na maioria das vezes, correm o grande risco de serem cegas e não conseguirem enxergar aquilo que está diante dos olhos deles. Aqueles fariseus, quando eles ouviram Jesus fazer aquele comentário, eles ficaram preocupados. Eles falaram: peraí, você está dizendo que a gente que tem todo o conhecimento, tem toda a bagagem, a gente tem toda a estrutura aqui, você está falando para a gente que a gente é cego? Pera aí, Jesus, como aí? Como você está querendo dizer uma coisa dessa? E Jesus, ele simplesmente vai trazer uma das frases mais duras que nós encontramos no Evangelho. Ele vai dizer: olha, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Meus irmãos, algo que eu queria que vocês colocassem na mente e no coração de vocês essa noite é que a maior cegueira não é a ignorância. Por mais que a ignorância, na maioria das vezes, ela atrapalhe em muitas coisas, mas a maior cegueira que existe não é a ignorância. A maior cegueira que existe é a autossuficiência espiritual. Cuidado, cuidado. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque enquanto nós não entendermos que primeiro nós devemos reconhecer a nossa cegueira para que a gente tenha condição de enxergar, nós nunca vamos perceber que negar a cegueira acaba selando a nossa condenação. Nós temos que ter algo muito cravado na nossa mente e dentro do nosso coração. Conhecimento religioso não gera visão espiritual. Não é porque você veio da linhagem do fulano, do beltrano, que meu pai é pastor e que mais não sei o que, Isso não tem nada a ver. Isso não muda em nada na sua vida. Isso não faz com que você enxergue nada espiritualmente falando. Orgulho teológico pode nos afastar da graça do Evangelho. Cuidado, não seja soberbo. Não seja aquela pessoa que se vangloria no seu autoconhecimento. Cuidado. Não é porque nós temos PhD em Bíblia, porque nós somos formados em 7 cursos de teologia, porque eu li 450 livros, que isso de alguma maneira vai mudar a nossa vida. Não. Talvez você pode ser um bom conhecedor, mas infelizmente uma má pessoa que aplica a palavra do Senhor diariamente. Eu não estou querendo desiludir ninguém de estudar, que fique muito claro isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o pior de tudo é que o pecado mais perigoso é nós acharmos que nós não precisamos de arrependimento. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com a autossuficiência cristã. Sabe por que eu digo isso? Porque ela não existe. Nós devemos e nós temos que ser dependentes de Cristo Jesus. Jesus, ele nunca esteve tão importando com pessoas grandiosamente conhecedoras a respeito do Evangelho. Não que isso não seja um ponto. Mas Deus, ele em vários momentos, ele diz e mostra que pessoas simples podem ser grandemente usadas pelo Espírito Santo de Deus. Partindo para as nossas aplicações, eu quero ver com vocês, como eu disse, pelo menos 5 pontos. Eu prometo também que eu não vou demorar tanto tempo assim. Mas olhe comigo então 5 pontos aonde nós conseguimos ver através da palavra do Senhor aos nossos corações essa noite.
Primeiro ponto que eu queria ver com vocês em relação a tudo isso que nós vimos de uma forma muito clara e muito sucinta é que a igreja, ela deve ser um lugar de revelação e não de exclusão das pessoas. Os fariseus, eles expulsaram aquele homem. Os fariseus descartaram aqueles homens. Mas qual foi a ação de Jesus Cristo para com aquele homem? Como Jesus Cristo agiu com aquele homem? Jesus o acolheu. Jesus recebeu aquele homem. Jesus fez questão de ir ao encontro daquele homem. Meus irmãos, enquanto nós não entendermos que a nossa função como igreja é dar as mãos, é ajudar, é levantar a pessoa que está no chão, infelizmente nós vamos continuar vendo pessoas e mais pessoas se afastarem de Cristo Jesus. Não é nossa função julgar as pessoas, não é nossa função ficar apontando o dedo para aquele que já está ferido. Quantas pessoas talvez veem um ambiente como esse, já estão com seu coração dilacerado, estão vivendo uma vida de amargura, estão vivendo uma vida infeliz, elas já não têm mais expectativa, elas não têm mais nenhum tipo de talvez de felicidade na sua vida, e a única coisa que ela quer fazer de alguma maneira é buscar ao Senhor, e quando ela chega na igreja, por causa de uma tatuagem que ela tem no braço, todo mundo vira a cara para essa pessoa. Por causa da roupa que ela vem para a igreja se fecha para essa pessoa. É nossa função fazer isso? Eu não estou dizendo que a gente tem que acolher pecado dentro da igreja, mas eu estou dizendo para a gente acolher pessoas dentro da igreja. A nossa função não é salvar, porque quem salva é o Espírito Santo, é Ele que trabalha. Nós temos que levar o Evangelho e nós temos que acolher as pessoas. Nós não precisamos ficar jogando ninguém fora. Que fique muito claro que lá fora não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas tão pecadoras quanto eu e você que precisa ser transformado por Cristo Jesus. Não é nossa função descartar. Não é nossa função jogar ninguém fora. Mas nós temos que acolher. Depois que nós acolhermos, Cristo Ele trabalha, Cristo Ele molda, Cristo Ele vai gerando uma novidade de vida nessa pessoa. Aí sim, ela vai passar pela mudança de Cristo Jesus. Mas não é minha e nem sua função descartar as pessoas que vêm à busca do Senhor. Segunda aplicação que nós tiramos diante desse contexto para a nossa vida e para o nosso coração é que nós precisamos amar mais a verdade do que até mesmo a nossa própria reputação religiosa. Aquele homem, ele perdeu o templo. Ele perdeu o lugar aonde ele poderia ter acesso aos manuscritos, o lugar aonde ele poderia se reunir e de alguma maneira comungar com aquelas pessoas. Mas quando ele sai daquele ambiente, quando ele é expulso daquele lugar, aquele homem, ele tem um encontro com Cristo Jesus. Ele ganha a Cristo. Meus irmãos, algo que eu queria colocar de uma forma muito clara e sucinta aos nossos corações é que nenhuma religião, que nenhuma tradição, que nenhum pensamento, que nenhuma normativa nos afastem de Cristo Jesus, mas que nós estejamos dispostos a pagar o preço que for necessário pela nossa devoção ao Senhor. Não deixe que frustrações religiosas impeçam você de adorar e servir ao Cristo. Toda igreja não é igual, todo pastor não é igual, não é porque alguém te roubou, porque alguém de alguma maneira te feriu, porque alguém de alguma maneira te apresentou um falso evangelho, que todas as igrejas são assim. Não são, não são. Existem igrejas bíblicas, existem igrejas comprometidas com o evangelho. Não deixe que essas frustrações afastem você dos propósitos do Senhor. Terceira aplicação que nós vemos nesse contexto aos nossos corações é que a fé, ela cresce quando nós somos colocados sob pressão. O sofrimento para aquele homem, e vamos pensar, aquele homem ele passou por grande dificuldade, aquele homem ele foi expulso, aquele homem ele foi humilhado, aquele homem foi interrogado, aquele homem foi desacreditado, e se nós fôssemos olhar para ele, ele passou por grande sofrimento. Mas foi diante de um grande sofrimento que ele teve a oportunidade também de passar por uma das revelações mais profundas da sua vida, um encontro genuíno
com Cristo Jesus. E eu gostaria de dizer algo para você, você que hoje está aqui, ou talvez você que esteja nos acompanhando, talvez você esteja lidando sob pressão, talvez você esteja lidando com dificuldades, talvez você esteja lidando com grandes frustrações. Eu só gostaria que você não se esquecesse de algo. Talvez vai ser nessa situação de dor, situação de sofrimento, situação onde talvez você está destruído, que Deus ele vai te quebrantar e Ele vai te usar de uma forma extraordinária no reino do Senhor. Não olhe somente para as coisas ruins que acontecem na vida, só como se elas realmente fossem ruins. Mas tentem olhar para tudo como um todo e tentem aprender até mesmo com as situações negativas que acontecem. Às vezes Deus ele permite alguns sofrimentos para que a gente abra os olhos e a gente recaia em si a situação de vida a qual nós estamos e a gente possamos ser usados e dirigidos pelo Senhor. Quarta e penúltima aplicação. Nós devemos vigiar contra a cegueira espiritual do orgulho. Meus irmãos, quanto mais nós achamos que vemos, maior é o risco de nós estarmos cegos. Cuidado. Como eu tinha dito bem pouco tempo atrás, não se apegue à autossuficiência cristã. Ela não existe. Nós não somos nada. Não é porque nós chegamos aqui na frente, talvez Deus ele te dê uma capacidade incrível, e você é eloquente, você fala bem, você se posiciona bem, que algumas pessoas vão passar a crer em Cristo porque você faz isso. Não, não é assim que funciona. Não é porque você é uma pessoa muito conhecida na cidade, ou porque você gera uma grande influência que as pessoas vão começar a servir ao Senhor. Não, não é por causa da sua família, não é por causa dos grandes livros que você leu, não é porque você já leu a Bíblia de capa a capa 70 vezes, mas é a ação do Espírito Santo que faz com que isso aconteça. Nós temos que ser humildes, nós temos que nos colocar na nossa posição. Nós não somos nada nesse mundo, e tem muita pessoa que se acha santo demais e que não pode ser tocado. Ai, daquele que toca no ungido do Senhor. Não é muito bem por aí. Nós temos que nos quebrantar, nós temos que entender a nossa posição. Lembre-se, quanto mais nós achamos que vemos, maior é o risco de nós estarmos cegos. Por fim, esse texto ele vai nos levar, querendo de uma forma ou outra, a uma pergunta que ela é inevitável. Não tem como nós corrermos daquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. E a pergunta que fica é: você vê ou você apenas acha que vê? Aqueles fariseus, eles tinham Bíblia, aqueles fariseus, eles tinham tradição, aqueles fariseus, eles tinham cargos, aqueles fariseus, eles tinham conhecimento, mas eles não conseguiram reconhecer o Filho de Deus que estava diante dos seus olhos. Aquele homem curado, ele não tinha nada disso. Aquele homem curado, ele não pôde experimentar nada disso, mas ele teve um encontro real com Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre uma visão natural, não é sobre inteligência, não é sobre moralidade, é sobre reconhecer a própria cegueira e clamar pela luz que vem de Cristo Jesus. É Ele que nos transforma, é Ele que nos muda, é Ele que nos dá um novo acesso. E Jesus ainda hoje, Ele pergunta para cada um de nós: você crê no Filho do Homem? Você crê naquele que é Deus? Você crê naquele que é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis? Meus irmãos, essa pergunta ela não é teórica. Essa pergunta ela exige uma resposta. Ou nós nos prostramos em fé e adoração, ou nós permanecemos infelizmente presos à ilusão daquilo que nós já enxergamos. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque no fim de nossa vida só vai existir dois grupos de pessoas: os que veem porque foram iluminados pela graça de Cristo Jesus, e os que permanecem cegos porque confiaram em si mesmo, porque acharam que pelos seus braços, pelos seus esforços, pela sua autossuficiência poderiam alcançar os céus. Hoje, Cristo ele ainda se revela aos que foram expulsos, aos que foram feridos,
aos que foram quebrados, aos que foram maltratados, e Ele ainda confronta aqueles que confiam na sua própria justiça. A pergunta final, então, que eu deixo para nós essa noite na verdade não é, o que você sabe? Mas a pergunta que eu deixo para nós essa noite é, você crê? Você tem fé o suficiente para continuar com a sua vida repousada aos pés do Senhor? Você já conseguiu fazer esse compromisso com Deus? Você já reveu a sua vida com Deus? Talvez você esteja aqui numa noite como essa, uma noite de estudo, mas a palavra do Senhor de alguma maneira ela nos confronta. Talvez há muito tempo você tenha vivido longe dos caminhos do Senhor. Talvez por muito tempo você tenha vivido afastado por decepções, frustrações religiosas. Mas hoje você pode colocar a sua vida em dia. Você pode rever a sua vida com Deus. Ou talvez por um simples momento na sua vida você tropeçou em seus pés. E você acabou caindo em um pecado que te afastou da comunhão. O que está te impedindo você de voltar para os braços do Senhor? O que está te impedindo você hoje de colocar a sua vida em ordem? Que Deus possa nos dar coragem, que Deus nos abençoe, que Deus também nos dê humildade no reino e no evangelho, para que nós sejamos ferramentas úteis e aprovadas. Que Deus nos abençoe. Amém.